Só um minutinho, ok. Deixa eu ligar minha câmera. Então, tá aqui. A aula já está sendo gravada. Eu vou agora compartilhar o meu PowerPoint. Só um minuto. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Pronto. Essa é a aula de hoje. Ela é razoavelmente curta. Vamos começar a unidade 3. Tá? Vamos começar a unidade 3, que a unidade 3 fala sobre lógica nebulosa. Tá? Vamos lá. A seção 1 da unidade 3 apresenta uma introdução à lógica nebulosa. E o que é isso? É isso que nós vamos ver ao longo da aula, tá? O conteúdo da nossa aula é esse que está aqui escrito. Vamos fazer uma introdução à lógica nebulosa. Vamos verificar a diferença que ela tem em relação à lógica proposicional ou booleana, que é a lógica que a gente já conhece naturalmente. E vamos ver alguns conceitos, e o principal deles é o conceito de nebulosidade. Bem, a lógica nebulosa, ela é uma contrapartida do que a gente já conhece como cláusulas condicionais em programação. Tá? Quando a gente faz aquelas programações cheias de condições, se faça aquilo, ou então faça outra coisa. Quando a gente faz, pensando em linguagem de programação, quando a gente pensa dessa maneira, a gente está pensando com a lógica booleana, ou a lógica proposicional. Tá? A lógica nebulosa, a booleana, desculpa, voltando um pouquinho nela, ela é daquele tipo que ou uma coisa é verdade ou não, né? Ela ou é mentira ou é verdade, ou é verdadeira ou é falsa, coisa do tipo assim. Ela é binária, tá? Tá muito relacionado com a linguagem que o computador entende, né? Linguagem binária. A lógica nebulosa, ela veio um pouco para desfazer isso, tá? Ela em vez de dizer que uma coisa é 100% verdade, ela diz que isso tem um percentual de verdade ou um percentual de falsidade. Tá? Então, ela tem gradações para atuar as suas lógicas, a lógica dela. Tá? Por quê? Só um minutinho que está chegando gente. Pronto. Por que foi criada a lógica nebulosa? Para pensar muito mais parecido com a gente, né? Porque a gente tem essas condições onde nem tudo é 100% verdade, nem tudo é 100% mentira ou falsidade, né? Da mesma, por exemplo, se a gente fizer a seguinte pergunta para qualquer um de vocês, do tipo assim, está frio hoje? Possivelmente alguns dirão que sim, outros dirão que não, outros vão dizer, tá mais ou menos, tá bom, ou tá calor, ou coisa do tipo assim. Então, são para situações desse tipo, ou problemas desse tipo, né, que a lógica booleana é muito mais eficiente do que a lógica proposicional ou lógica booleana, tá? Ela também é conhecida como lógica difusa, né, e ela lida muito bem com essas imprecisões que eu acabei de exemplificar. Bem, a linguagem natural, que é a nossa linguagem, né, ela contém imprecisões. E é por isso que a lógica nebulosa trabalha melhor, ela tem resultados muito mais aproximados ao que a gente, as nossas reações, ao que a gente tenta expressar. Por isso que a gente fala de linguagem natural. Né, que eu já exemplifiquei aqui, por exemplo, eu posso usar isso como uma frase ou um questionamento, dizer hoje está frio. E aí usar uma gradação de valores, né, de percentual, está 10%, isso é 10% de verdade, ou 90% de verdade ou de mentira. A aula é demorada, né? De repente alguém pode dizer, essa aula está demorando demais. Aí, de repente, um outro aluno pode dizer, nossa, passou tão rápido que eu nem vi o tempo passar. Outra maneira também, outro exemplo é da internet. Essa internet está muito lenta. E de repente alguém dizer, ela não está funcionando bem. Sabe? Situações desse tipo são trabalhadas muito bem com o que eu estou apresentando para vocês aqui como lógica booleana. Desculpa, nebulosa.
Um conceito aqui apresentado por esses autores de lógica nebulosa é que ela é a lógica dos múltiplos valores. Tá? É a lógica dos múltiplos valores, porque ela não é binária, ela não é 0 ou 1, tá? Diferente da proposicional booleana, que é 0 ou 1, linguagem binária. A lógica nebulosa, ela lida muito bem com problemas em que várias variáveis detêm valores no intervalo que vai de 0... Espera aí que eu vou... Alguém está chegando? Tá? Ela lida muito bem com problemas onde as variáveis ou várias variáveis detêm valores no intervalo que vai de 0, onde esse 0 representa o 100% de falsidade ao que está sendo declarado, e 1, que representa o 100% verdadeiro do que está sendo afirmado. Tá? Então, tem uma gradação que vai de 0 a 1, que vai de um 100% a outro, só que um é falso, o outro é verdadeiro. E ela está alicerçada em dois conceitos, tá? Que são esses que eu estou apresentando aqui. Em conceito do que eles chamam de conjuntos nebulosos e de regras nebulosas, que eu vou apresentar para vocês ao longo dessa aula. Bem, conjuntos nebulosos tem como conceito, como definição, o que está escrito aqui. Conjunto de itens relacionados que, em certo grau, pertencem ao conjunto. Então, vamos lá. Se eu tenho o conjunto daqueles 3 exemplos que eu apresentei, né? A internet está lenta. E aí, eu vou ter várias respostas para aquilo, reações para aquilo, né? Desde, está muito lenta, uma reação desse tipo, né? Ou seja, eu estou confirmando o que está sendo declarado, então eu vou estar dizendo que aquilo é 100% verdade. Eu posso responder também do tipo assim, mais ou menos, está mais ou menos lenta. Então, eu vou ter, eu não vou estar 100% concordando com o que está sendo declarado, mas em certo grau eu concordo. Então, eu poderia dizer, eu concordo em 50%. Ou eu posso dizer, não, a internet está muito boa, não estou tendo nenhum problema com isso. Isso, então, seria o 100% de falso da declaração, né? A declaração de dizer que a internet está lenta. Tá? Então, de certa forma, a minha resposta, a minha reação ao que é declarado, ela compõe esse conjunto, né, que eu estou chamando de conjunto de respostas, tá? Na realidade, em certo grau. Isso é o que a gente compõe, o que o autor, esses autores do nosso material, chamam de conjuntos nebulosos. Olha esse exemplo aqui, de conjuntos nebulosos. Eu quero verificar, né, se alguma dessas pessoas que está aqui nessas figuras, ela é alta. Alguém é alto aqui desse grupo? Né? Pela lógica booleana, ou a lógica proposicional, ou a lógica usual, eu poderia visualmente dizer que este indivíduo que está aqui, na extrema direita da imagem, né, ele é o único considerado alto se eu fizer um ponto de corte aqui. Por exemplo, posso dizer, uma pessoa ela é considerada alta quando ela tem 1,80 m ou mais. Por exemplo, a gente faz um ponto de corte, né, porque a lógica booleana, se ela não fizer isso, ela não vai entender o que é alto, o que não é alto, tá? Diferentemente da lógica nebulosa, a gente tem gradações de altura. Eu posso dizer que essa menina que está aqui, ela é alta num grau de 0,30 ou de 30%. No caso aqui do exemplo, ele está dizendo que é de 60%, né? Então, ela é alta em 60%, para concordar com a afirmação ou a pergunta, né? De pessoa alta. Aqui a pessoa ao lado dela já tem um percentual maior pertencente a esse conjunto de pessoas altas e assim vai tendo essa gradação, até chegar lá no último indivíduo, onde ele é quase o 100% alto, né? Ele nem chega a ser. Tá? Então, essa é a principal diferença da lógica booleana, lógica nebulosa. Né? Compõe os conjuntos nebulosos aqui conforme essa gradação ocorre. Aqui não, eu precisei necessariamente para fazer um ponto de corte, para dividir isso em dois conjuntos, em binário, né? 0 ou 1. Então, ou é alto ou não é. Aqui na nebulosa, não. Aqui tem parcelas de verdade, de compor, de ser alto. Em notação matemática, esses dois conjuntos ficam representados dessa maneira. Tá? Eu tenho uma função de uma variável,
onde ela é zero, né? Essa função ela vai ser igual a zero, se essa variável não pertence ao conjunto que eu estou trabalhando, no caso de ser alto, né? Vai ser zero se a pessoa não é alta, por exemplo. Então, esse x, que é a pessoa, está sendo aplicada a pergunta, né? Se ela é alta ou não. Se o resultado for zero, eu estou dizendo que essa pessoa não é alta. Se esse resultado for 1 da função, eu estou dizendo que o x pertence ao conjunto que eu estou construindo. E aí eu estou afirmando, conforme o nosso exemplo, que a pessoa é alta. Na lógica nebulosa tem uma gradação, veja bem. Eu estou chamando essa função de g, né, uma função que também tem uma variável. E aí, se essa variável for menor, como eu estou falando de altura, né, estou exemplificando isso aqui, for abaixo de 1,50 m, eu vou dizer que ela não é alta, por exemplo. Né? Posso também fazer alguns cortes, tá? Então, aqui eu estou cortando no 1,50 m. Só um pouquinho, que está chegando alguém. Pronto. Opa. Tá, então tá aqui. Aí, abaixo de 1,50 m, eu digo que essa função é zero. Se é zero, quer dizer que ela não é alta, segundo o que eu estou procurando, o que eu estou perguntando, né, declarando. Mas aí vai ter um meio termo aqui, uma gradação entre 1,50 m, incluindo, né, inclusive, até 2 metros, isso aqui é 2 metros de altura, exclusive, eu vou dizer que a pessoa é alta segundo essa função aqui, x sobre 2. Então, esse x vai depender do valor da altura da pessoa, né? Que é esse intervalo que está sendo dado aqui. Então, tem uma variação. Essa função vai variar desta maneira, nesse intervalo de valores da altura. A partir de 2 metros de altura, eu digo que certamente, né, por isso que é valor igual a 1, essa pessoa que eu estou avaliando em termos da altura dela, ela é alta. Tá? Então, tem uma gradação. E, graficamente, isso é representado assim, ó. Então, tem um marronzinho aqui, ó, que vai de 0 até 1,50 m, né, exclusive, que é igual a zero. Então, por isso que ela sobrepõe aqui o eixo do x. Tá? A partir de 1,50 m até o 2 metros, então tem uma variação. Então, o gráfico ele sobe, tá? Porque vai depender do x. 1,50 m dividido por 2, 1,51 m dividido por 2, 1,55 m dividido por 2, até 1,99 m dividido por 2. E aí, de 2 metros em diante, esse valor é constante da minha função, né? Então, por isso que ela fica aqui no patamar igual a 1. Então, esse aqui seria um gráfico que exemplifica muito bem um conjunto nebuloso, tá? Um conjunto nebuloso porque é o conjunto construído com lógica booleana, ou nebulosa. Outro conceito importante é o que a gente chama de regra nebulosa ou difusa. São modelos, tá? São modelos baseados em proposições. Aí eu tenho uma proposição qualquer, que eu estou chamando de P, tá? Isso vem lá do raciocínio lógico mesmo, quando a gente tem lá aqueles estudos de raciocínio lógico, onde esse P, daqui a pouco eu exemplifico melhor, e aí vocês vão entender. Tá? Aí atribui a esse P um grau de veracidade, ou seja, o quanto ela é verdade ou falsa em relação ao que eu estou declarando. Tá? Exatamente o que eu já disse anteriormente. E agora eu estou chamando isso dessa função, estou usando essa letra grega para representar uma função de grau de veracidade. E aí tem essa escala que vai de 0 até 1, onde o 0 representa 100% falso, a declaração que eu faço, né? Ou 1, que representa 100% verdade, a declaração que está sendo realizada. Para isso, a gente faz uso do que a gente chama de operadores lógicos, igual que a gente faz lá na lógica booleana, o i, o e, se, ou são os operadores básicos de lógica booleana. Aqui também tem uns análogos, tá? Aqui também tem uns operadores lógicos análogos. Aqui, por exemplo, um que eu chamo de não é a negação. Tem o não também lá da negação da booleana. O null fuzzy é a negação da proposição, tá? Então, o null fuzzy de P, por exemplo, vai ser o complemento, o 1 menos o P, né? Já que o valor máximo dele é 1,
Então, vai ser 1 menos esse valor. Tem o E lá dos booleanos, tem o E fuzzy aqui na lógica nebulosa. Tá? Por exemplo, o E fuzzy entre duas proposições, para isso eu preciso de duas proposições, tá? E aí eu estou usando x e y aqui para representar. Esse E eu só posso fazer uso quando eu tiver duas proposições ou mais. E aí o E fuzzy, que é o E, que seria lá a interseção, né? Quando as duas declarações são verdade. Deixa eu ver aqui, tem alguém chegando. Pronto. Quando as duas declarações são verdade, então, na lógica booleana, o E fuzzy representa o mínimo, tá? Representa o mínimo entre as duas declarações, as duas proposições. A outra, operador lógico, que é o ou, né? Ou um é verdade, né? É verdadeiro, ou o outro, também tem um análogo aqui na lógica booleana, que é o ou fuzzy. Tá? O ou fuzzy também, ele requer que a gente trabalhe pelo menos duas proposições. Então, eu estou chamando aqui de x e y, são duas proposições ou declarações feitas numa programação, por exemplo. Tá? O ou fuzzy, na lógica booleana, ele me retorna como o valor máximo, tá? O valor máximo entre x e y. Tá? Isso aqui sempre vai ser um valor, x e y vai ser um valor, o p vai ser um valor, porque a gente está atribuindo escala, ó, de 0 até 1. Tá? De 0 até 1. Olha só o exemplo. Eu estou dizendo que hoje está fazendo calor e estou atribuindo isso a uma veracidade de 0,55, né? Que eu chamei de x. Tá? Hoje está fazendo calor. E aí, o quanto eu concordo com essa afirmação, essa declaração, eu estou atribuindo um valor de 0,55, sendo que o máximo para eu concordar plenamente é o 1. Então, eu estou mais ou menos concordando, né? Na metade. E aí tem essa outra declaração que diz assim: ontem fez calor. E eu estou atribuindo um peso, né, de uma escala de 0,75. Então, estou muito mais para concordar do que para discordar. E aí eu chamei essa proposição de y. Tá? Estou usando as letras que eu usei aqui anteriormente. E aí, para a gente fazer o uso desses operadores lógicos, da lógica nebulosa, né, eu estou exemplificando aqui. Por exemplo, o no fuzzy, que é a negação, né, eu quero no fuzzy de x. O x é essa declaração que está sendo feita aqui. Hoje está fazendo calor. A negação disso é que hoje não está fazendo calor. Né? E aí é 1 menos o valor da proposição. Se eu estou chamando esse valor de x, ou a proposição de x, é 1 menos o x. 1 menos o 0,55, que é esse valor 0,45. Tá? Então, eu estou... agora, eu estava um pouco mais acima da metade, eu estava indo mais para concordar do que para discordar, agora eu estou mais próximo da discordância, ou considerando isso como falso. O E-fuzzy, né, que é o análogo da lógica booleana ou proposicional à interseção, né? Então, o E-fuzzy, eu teria que ter pelo menos duas proposições, né? Por isso que eu criei duas proposições aqui, x e y, pelo menos duas. E aí eu tenho lá os valores atribuídos a cada uma delas, né? O quanto se concorda com essas declarações. Então, é o mínimo, né? Entre x e y. Então, é o mínimo entre 0,55 e 0,75. O mínimo entre esses dois valores é o 0,55. Então, o E-fuzzy entre x e y tem esse valor, 0,55. O outro operador lógico fuzzy, ou da lógica nebulosa, é o ou fuzzy, né? O ou fuzzy é ou um ou outro é 100% verdade, né? Então, eu vou aqui utilizar na lógica nebulosa o ou fuzzy entre duas proposições, no caso x e y, e aí a função que vai me dar o valor do operador, né, do operador lógico, é o máximo entre os dois valores, né, que é das proposições que eu estou trabalhando, no caso, né. Então, vai ser o máximo entre 0,55 e 0,75. O máximo entre eles é o 0,75. Então, eu estou mais para concordar do que para discordar das duas proposições. Então, é assim que a gente trabalha esses dois operadores da lógica nebulosa.
Vamos falar um pouco sobre inferência nebulosa. Isso está bem relacionado com os conceitos da estatística, quando a gente faz aquelas inferências estatísticas, ou a gente faz conjecturas para que a gente possa ampliar o resultado obtido, por exemplo, numa amostra, e aí a gente pode expandir ou generalizar o resultado encontrado. É bem semelhante a essa lógica da estatística, é a lógica da inferência nebulosa, ou inferência difusa. É a capacidade, ó, tanto que ela é definida dessa maneira, é a capacidade de retirar conclusões sobre um estado qualquer de um sistema, com base no conhecimento de outro estado. Tá? Um exemplo aqui, esse foi o conceito trazido por esses dois autores lá no ano de 2013. Um exemplo bem genérico, obviamente, por exemplo, se x, né, x é uma proposição, se x for verdade, então o y também será. Tá? Então, se a gente faz uso dessa lógica ou desse raciocínio, eu posso dizer que a gente está fazendo uso da inferência nebulosa. E aqui, ó, um exemplo também, aqui já é um pouco mais específico, se o fulano é alto, magro e jovem, então ele joga basquete. Então, eu estou inferindo que se ele tem essas características, é porque ele é jogador de basquete. Se a gente puder generalizar essas características para desta maneira, tá? Isso aqui é uma maneira, é uma forma da gente fazer uso do que a gente está chamando de lógica, inferência nebulosa, tá? Vamos ver mais adiante alguns exemplos. Bem, um pouquinho de história, tá? Um pouquinho de história da lógica nebulosa, assim, esse não é um conceito novo, tá? Não é novo, isso foi criado lá no ano de 1965, nenhum de nós era nascido aqui, né? Nem eu, que possivelmente sou o mais velho aqui do grupo, tá? E foi criado nos Estados Unidos, tá? Foi criado nos Estados Unidos por um pesquisador lá da Universidade da Califórnia. Ele tinha esse nome, na realidade ele não era americano, era um migrante, tá? Do Azerbaijão, e ele criou esse conceito. Na época, o conceito de lógica nebulosa não foi muito bem aceito entre os matemáticos, tá? Na realidade foi um matemático que criou esses conceitos. Não foi muito bem aceito, porque isso, de certa forma, é o fuzzy logic, né? É o termo em inglês, e isso gerou preconceito, porque isso é, de certa forma, um termo infantil, tá? Então, mesmo que tenha sido criado nos Estados Unidos, o desenvolvimento da lógica nebulosa não se deu nesse país. Nos anos seguintes, os pesquisadores do Japão e da China foram quem mais utilizaram a lógica nebulosa, né, nas suas implementações computacionais. Tanto que nos anos 80, o primeiro sistema a fazer uso de lógica nebulosa foi o sistema de trens japonês. Tá? O sistema de trens japonês foi o primeiro sistema eletrônico a fazer uso dessas definições, desses conceitos, que é o de lógica nebulosa. Aqui temos alguns exemplos de algumas soluções que fazem uso desses conceitos, e são coisas que a gente tem em casa, por exemplo, e muitas vezes a gente não sabe. Tá? Algumas soluções que fazem uso de como sistemas de controle, né, de controle de forma geral, mas que particularizo para alguns nomes que a gente conhece. Por exemplo, controle de temperatura em aparelho de ar-condicionado. Muitos deles fazem uso do conceito de lógica nebulosa, né, para fazer esse tipo de controle. Panelas elétricas inteligentes também fazem uso disso para controlar a temperatura e pressão interna a partir do alimento que está sendo cozido. Então, a panela, de certa forma, reconhece a densidade, né, ou outra característica do alimento, e, baseado nisso, ela faz o ajuste da temperatura e da pressão interna. Máquinas de lavar também fazem uso de lógica booleana, nebulosa, eu quero falar booleana toda hora, nebulosa, tá? São máquinas inteligentes também, e aí o que elas identificam é o peso da carga, do que está sendo colocado lá para ser lavado, né? E aí ajusta a quantidade de água e de velocidade dos movimentos.
para ter um melhor resultado. As TVs também são bastante, as TVs inteligentes fazem uso muito da tecnologia de lógica nebulosa. Outras soluções recentes que fazem uso são os sistemas de informações sociais, né? Por exemplo, aqueles reconhecimentos faciais, coisas do tipo assim, tudo também tem, em certo grau, as implementações de lógica nebulosa, tá? Por exemplo, a identificação de suspeitos, realizada por programas, desenvolvido por polícia, coisas do tipo assim. No campo do marketing, por exemplo, são técnicas dentro da lógica nebulosa que identificam potenciais clientes para algum ramo, tá? Com o uso de informações, obviamente, tudo necessita de informação, né? Para poder ser o input, né? Ser a entrada para poder verificar a veracidade desses inputs para ter o output apropriado. Bem, essas são as referências, tá, que eu citei na nossa aula. Isso tudo também está no nosso livro-texto, tá certo? Eu espero que vocês leiam esse material e leiam o livro-texto também, tá? Porque a aula que eu apresento geralmente é um resumo do que está no livro-texto. Então, não fiquem somente com o material que eu apresento. Também é necessário que vocês leiam o livro-texto e façam as atividades que tem para fazer. Como a nossa disciplina ela tem material no AVA, vocês têm a pré-aula, né, para fazer, são as atividades diagnóstica e tem a atividade de aprendizagem também, então também tem questões para fazer, né, fora as questões que o livro-texto apresenta, tá? Minha intenção aqui também, aqui no B2, né, a gente já está iniciando o B2, também compilar essas questões que a gente faz no AVA, que a gente tem no livro-texto, e aí compilar numa lista, e novamente pedir para que vocês refaçam, para que a partir dessa lista que eu compilei, que eu vou compilar, eu vou extrair questões para nossa atividade. Eu confesso que eu gostei, não sei qual é a experiência que vocês, qual é a opinião de vocês com respeito a essa atividade que a gente fez no AVA, mas eu achei bem interessante porque fica tudo lá, faz tudo lá, então a gente não faz uso de papel, né? Faz as questões no ambiente que já está lá disponível, e o ambiente gera os relatórios com as notas, assim, eu achei muito prático. Se tudo, assim, se puder, obviamente, no segundo bimestre, a gente depende muito do que a coordenação vai também autorizar, né? Eu pretendo manter isso como atividade de avaliação, tá? Vai depender também da quarentena, né? Se ela vai acabar de fato ou não. O prazo que a gente tem atualmente é 10 de maio, né? Então, antes de 10 de maio, a gente não volta para a sala de aula, e depois disso isso vai sendo avaliado. E até onde eu soube, vai haver um retorno, como é que eu posso dizer? Parcial, né? Aos poucos, né? Vai ser aos poucos que as atividades vão voltar. Então, esse aos poucos, não sei onde nós estamos incluídos aí, tá certo? A aula foi curtinha, como eu disse para vocês, ela é bem curtinha. Eu geralmente apresento um resumo, ou vou retirar aqui o compartilhamento, tá? Geralmente, as aulas que eu apresento, elas são resumidas mesmo, porque é um resumo, uma compilação do que está lá no material. Então, leiam o livro-texto. E vou avisar para quem chegou depois, eu não lancei as notas ainda, porque tem gente que ainda não fez a atividade de avaliação. E o prazo é hoje, então, se vocês souberem de alguém que não fez ainda, tem até hoje à meia-noite, ou seja, na realidade, 23 horas e 59 minutos para fazer. Quem não fizer vai ficar como ausente nessa atividade, vai ficar sem nota do B1, porque essa atividade é o que está representando a nota B1. E aí vai ter que fazer a segunda chamada, coisas do tipo assim, tá certo? Então, se vocês souberem de alguém que ainda não fez essa atividade de avaliação, por favor, digam que tem que fazer. Até hoje ainda é o prazo.
Então, só depois do prazo expirar, que é hoje, é que eu vou baixar o relatório com as notas, né? Eu acho isso que é legal, o sistema gera as notas para mim, então nem isso eu tenho esse trabalho. E aí eu vou fazer o lançamento, porque o sistema dá de 0 a 10, então eu preciso converter para 0 a 1000, tá bom? E é isso. Eu vou encerrar a gravação, se vocês quiserem se manifestar também depois disso.